Boa noite, povo de Deus. Hoje eu vou deixar uma palavra para a meditação dos irmãos no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 em diante, que diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais ele pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tanto evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de homens. Começando esse versículo aqui, quando fala que Jesus estava à beira do lago, uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que Jesus ele avistou 2 barcos à beira da praia, né? Aqui eu já quero deixar para você que muitas das vezes você se queixa, fala até que Deus, os olhos do Senhor não está mais atento para você, mas aqui diante dessa situação onde tinha uma multidão apertando Jesus ele avistou aqueles 2 barcos, né? Então os olhos do Senhor sempre está atento, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então devemos parar de reclamar, né? Dizer que o Senhor não está olhando por nós, porque Ele sempre está olhando por nós. Mas às vezes também nos queixamos que o Senhor não vai até nós ou que o Senhor não fala conosco, né? Mas aqui o que chama a atenção de Jesus naquele momento é que os pescadores estavam lavando as suas redes. Por que lavando as suas redes? Aqui, lavando as redes já significa que aqueles pescadores, eles não desistiram diante de uma noite toda frustrada, tentando pegar um peixe e não conseguiram, não pegaram nada, né? Para um pescador, passar a noite toda pescando e não pegar nada é um sinal de vergonha, é um sinal de frustração, né? E quando você passa a noite toda e nada apanhou e você lava suas redes, significa que você ainda vai continuar. Significa que você não conseguiu hoje, mas amanhã você vai tentar novamente, né? Então aquilo ali chamou a atenção de Jesus. Então, muitas das vezes nos passamos por uma situação ruim nas nossas vidas e já queremos desistir. E quando lavamos a nossa rede, significa que hoje não deu certo, mas que amanhã eu vou tentar de novo, né? E aquilo chamou a atenção de Jesus. Você vê que tinha uma multidão de pessoas, mas os olhos de Jesus se atentou para aqueles 2 barcos que estava à beira da praia, né? Então, que você que acha que Jesus ele não está mais atento, que os olhos do Senhor não estão mais olhando para ti, então tenta chamar a atenção de Jesus, porque Ele está te vendo, mas o Senhor ele quer que você chame a atenção dele para que ele possa ir até você, né? E aí ele entrou em um dos barcos, o de Simão, né? E para uma pessoa que passou a noite toda pescando, né? Estava cansado, né? Ele estava triste porque não conseguiu pegar nada. E chega uma pessoa que ele nem conhece, porque aqui é no início do Evangelho de Jesus, ele não conhecia Jesus. Mas quando Jesus entrou no barco e pediu para que ele afastasse da beira da praia, ele obedeceu a palavra do Senhor, né? E quando a gente obedece a palavra do Senhor, grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas, né? E quando ele se afastou,
da beira da praia, Jesus ensinou o povo do barco dele, né? E quando terminou de ministrar a palavra, Jesus disse a Pedro: volta para o mar alto, né? Em alguns idiomas vai estar assim: volte para o mar alto e lançai as vossas redes, né? Então, para onde ele passou a noite toda pescando e nada pegou, né? Uma pessoa que era experiente na pesca, porque ele era pescador. E aí chega uma pessoa que ele nem conhece e fala assim: volta para o mar alto e lança vossas redes, né? Ele poderia dizer: Senhor, passei a noite toda pescando, não peguei nada. Eu entendo, eu sei pescar e não peguei nada. Mas ele resolveu obedecer a palavra do Senhor. Aqui fala assim, que ele fala assim: mestre, passei a noite toda pescando e nada peguei, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, quando passamos a obedecer a palavra do Senhor, grande milagre ele vai fazer na tua vida, porque aqui fala que quando Pedro ele obedeceu a palavra do Senhor e lançou a rede, ele pegou uma enorme quantidade de peixe a ponto da sua rede se romper, né? E o que chama mais a atenção de Jesus é que Pedro ele não era um cara egoísta também, porque quando ele viu que ele estava pegando uma enorme quantidade de peixe e que ele já não estava mais dando conta, ele acenou para os seus colegas para que participasse daquele milagre também. Tem milagres que o Senhor faz na tua vida que não é só para ti, é para você e para você abençoar o seu próximo. E Pedro ele chamou os seus amigos para que ambos pegassem peixe, né? E a Bíblia fala que ambos encheram os barcos a ponto de o barco começar a afundar. Quando você passa a obedecer a palavra do Senhor, o milagre é tão grande que você não vai ser capaz de segurar aquela bênção e você vai ter que chamar pessoas para ser abençoado junto com você, né? E isso chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus falou para Pedro no final de tudo, né? Não tenha medo, porque a partir de hoje você vai ser pescador de homens, pescador de almas, né? E quando ele promete algo na sua vida, quando o Senhor promete, né? Quando você tem uma promessa da parte do Senhor, não importa o que aconteça, não importa o tempo que venha acontecer, mas ela vai se cumprir na sua vida. Porque no livro de Atos dos Apóstolos também fala que na primeira ministração de Pedro, após a morte e a ressurreição de Cristo, foram milhares de almas que aceitaram Jesus. Então ali, naquele momento que já estava se cumprindo o que o Senhor falou a Pedro lá atrás, dizendo que ele seria pescador de homens, né? Mas para Pedro também ser, né, um grande discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor, ele teve que largar tudo, né? Para você ver que Pedro ele não estava interessado no milagre, ele estava interessado era no abençoador, ele estava interessado, ou ele percebeu, melhor dizendo, ele percebeu que ele necessitava daquele Senhor para a vida dele, ele necessitava de Jesus, né? Ele poderia ser abençoado com aquele milagre e voltar para casa e depois não fazer mais nada, mas ele abandonou tudo, ele renunciou a tudo. Então, o evangelho, primeiramente, tem que ter renúncia. Quando você renuncia a tudo, né, para servir ao Senhor, quando você se entrega para o Senhor, né, a Bíblia fala que quando a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então que não venhamos atrás de Jesus para que ele venha nos abençoar, que venhamos atrás de Jesus para fazer, né, a vontade dele, para que venhamos também atrás de Jesus entendendo que a gente necessita dele, né, nas nossas vidas, porque sem ele nada pode ser feito, né? Sem ele, né, o inimigo, estamos expostos ao inimigo que veio para matar, roubar e destruir, que está todo o tempo como leão querendo tragar a sua alma, né? E a partir do momento que você serve a Cristo, ele não pode tocar a mão em você. Então, que venhamos, né, renunciar a tudo, né, e ser grandes pescadores de almas, né, que é o que agrada ao Senhor. Eu li um certo livro há pouco tempo, né, de um pregador chamado D.L. Moody, se não me falha a memória. A Bíblia fala que aquele cara ele era tão avivado que ele não conseguia dormir sem antes ministrar a palavra de Deus para alguém pela rua. Ele tinha que pregar o evangelho para alguém, senão ele não dormia. E certo dia, esse homem chegou do trabalho e foi se deitar e lembrou
que ele não tinha ministrado a palavra de Deus para ninguém naquele dia. Ele vestiu a sua roupa e saiu para a rua em busca de alguém para ministrar a palavra de Deus, né? Então que venhamos, né, colocar em prática aquilo que agrada ao Senhor, que é almas para Cristo. Então, avivamento é isso, meu. Obedecer a palavra de Deus, né? Porque quando passamos a obedecer a palavra do Senhor, um grande milagre Ele vai fazer na tua vida, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesta noite. Boa noite a todos.